No antigo asilo de São Miguel, as paredes ainda ecoam os gritos de dor e os lamentos dos que ali viveram. O local foi fechado abruptamente há décadas, após uma série de mortes misteriosas que envolveram pacientes e funcionários. Sem explicações plausíveis, o governo decidiu selar o lugar, deixando-o cair no esquecimento. Mas algo nunca foi realmente deixado para trás. A história do asilo se espalhou como um rumor assustador por toda a cidade. Alguns diziam que as almas dos mortos nunca haviam partido, e que uma entidade sombria ainda rondava os corredores, aguardando por mais vítimas. Anos mais tarde, um grupo de investigadores paranormais, atraído pelas lendas que cercam o antigo asilo, decide passar uma noite dentro daquele prédio em ruínas. Eles eram experientes, mas nenhum deles estava preparado para o que encontrariam. Com câmeras e equipamentos de detecção, eles entraram no prédio em uma noite sem luar. O ar estava pesado, e o cheiro de mofo e podridão se misturava com algo mais antigo. À medida que avançavam pelos corredores vazios, o som dos próprios passos parecia se multiplicar. O que parecia ser apenas uma história de terror, logo se revelou como algo muito mais real e ameaçador. De repente, os dispositivos começaram a falhar. Luzes piscavam, e as gravações capturavam apenas ruídos ininteligíveis. Algo estava observando-os. Com cada passo, os membros da equipe sentiam uma presença crescente, como se estivessem sendo vigiados por uma força maligna. E logo, algo se manifestou. Uma sombra, esgueirando-se pelas paredes. Sussurros carregados de ódio e vingança começaram a preencher o ar. O asilo não estava vazio, e aquela força desejava mais. Mais do que apenas assombrá-los. O que será que aguarda os investigadores dentro do asilo? Será que conseguirão escapar da entidade que ainda habita aquele lugar sombrio? Deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e o que você acha que vai acontecer a seguir. A tensão no ar aumentava a cada passo. O grupo estava visivelmente desconfortável, mas continuava determinado a seguir em frente. A sala à frente estava escura, com uma névoa estranha que parecia se arrastar pelo chão. Quando entraram, o único som era o de suas respirações pesadas, enquanto a fraca luz das lanternas balançava nas mãos trêmulas. Logo, um dos membros, Lucas, ouviu um som abafado vindo de um dos corredores ao fundo. Era um som que ele reconheceu imediatamente, o estalar de uma cadeira de balanço. No entanto, o asilo não havia sido usado por anos, e todas as cadeiras haviam sido deixadas para trás, cobertas por camadas espessas de poeira. O medo começou a se espalhar entre eles. "Tem alguém lá?" perguntou Lucas em voz baixa, mas não obteve resposta. O grupo se olhou, e um dos investigadores, Júlia, sugeriu que eles seguissem o som. Apesar de seus instintos gritarem para não ir, a curiosidade os puxava para frente. À medida que caminhavam pelo corredor, um frio gélido se espalhou pelas suas peles. O som da cadeira de balanço ficou mais intenso, até que, em uma curva do corredor, eles a viram. Uma cadeira de balanço velha, rangendo sozinha, movendo-se lentamente para frente e para trás, como se alguém invisível estivesse ali, observando-os. De repente a lâmpada de Júlia piscou, e ela gritou. Algo tinha tocado sua mão. Quando ela olhou, nada estava lá, mas a sensação de uma presença estava mais forte do que nunca. Foi quando começaram a ouvir os sussurros. Eram vozes, baixas e arrastadas, murmurando palavras incompreensíveis. Quem está aí? Perguntou Gabriel, um dos investigadores mais céticos, tentando manter a calma. Mas antes que pudesse terminar, uma porta se fechou violentamente atrás deles, trancando-os no corredor. O que estava ali com eles? Estariam todos em perigo? O que a entidade queria? A respiração do grupo se acelerava, e o pânico começava a tomar conta. No escuro, os sussurros aumentavam, agora mais nítidos mas urgentes, mas não havia como voltar atrás. O que quer que estivesse no asilo, já os tinha encontrado. Deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e o que você acha que vai acontecer a seguir. A tensão no grupo era palpável. O som da porta batendo ecoava pelos corredores escuros, como homem viso. Eles estavam presos no antigo asilo, sem saber o que os aguardava a cada esquina. A lanterna de Júlia, que antes balançava de forma inconstante, agora estava estática, iluminando apenas uma parte do corredor à frente. O silêncio, que antes parecia seguro, agora se tornou opressor, como se o próprio edifício estivesse respirando com eles. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele se aproximou da porta que se fechara, com a esperança de que fosse uma falha simples, mas ao tentar abri-la, percebeu que estava completamente trancada. Tentou empurrá-la, chutá-la, mas nada adiantava. O medo começava a tomar conta deles, mas havia algo ainda mais estranho. O ar ao redor estava pesado, denso, como se uma sombra o cercasse, esperando o momento certo para agir. Eu sinto que algo está
Nos observando, disse Júlia, sua voz trêmula. Seus olhos estavam arregalados, e suas mãos tremiam enquanto segurava a lanterna. Aquela cadeira não era normal. Gabriel, ainda cético, tentou manter a calma. Não é possível. Estamos sozinhos aqui. São só nossos medos jogando truques em nossa mente. Mas Lucas, com um olhar preocupado, apontou para o fim do corredor. A lanterna revelou algo que ninguém esperava ver. No final do corredor, uma figura pálida estava de pé. Eles não podiam distinguir claramente sua forma, mas a presença era inegável. A figura parecia flutuar, quase como se estivesse fora de alcance. Eles podiam sentir uma pressão crescente, como se estivessem sendo puxados para aquele ser. E então, a figura começou a se mover. Temos que sair daqui, disse Lucas, sua voz soando mais firme agora, mas seu corpo ainda estacado, como se estivesse sendo atraído pela força invisível. Agora. Mas a figura não estava apenas se movendo, ela estava indo em direção a eles. E, à medida que se aproximava, os sussurros tornaram-se mais altos, mais claros, preenchendo a mente de todos, como se falassem diretamente em seus ouvidos. Vocês nunca vão sair. O pânico se espalhou entre o grupo, mas o medo era palpável demais para ser superado. A entidade estava lá. E não era mais apenas uma lenda ou um boato. Era real. E eles estavam agora diante dela. Os passos da figura eram pesados, ecoando pela quietude do asilo. Eles tentaram correr, mas, conforme se afastavam, o ambiente parecia se distorcer. O corredor se alongava, as portas se fechavam e as paredes se estreitavam. O lugar não queria Digza. Loz escapar. Júlia olhou para os outros, seus olhos cheios de terror. Precisamos fazer algo. Vamos morrer aqui. Mas o que eles podiam fazer? Como enfrentar algo tão antigo e poderoso? Não havia respostas, apenas o terror crescente. No momento em que a figura se aproximava ainda mais, os sussurros se transformaram em gritos agonizantes, de dor e sofrimento. Eles estavam no centro de uma história macabra, e as almas perdidas do asilo estavam sedentas por vingança. O ar estava espesso, quente, e cada respiração parecia um esforço. O grupo estava paralisado, não apenas pelo medo, mas pela sensação de que a própria realidade estava se desfazendo ao redor deles. A figura diante deles se aproximava, mas não fazia som algum. Ela flutuava, movendo-se lentamente, como se estivesse absorvendo cada pedaço da energia vital de quem a olhasse. Seus olhos estavam vazios, mas os sussurros que emanavam dela faziam com que a mente deles quase cedesse ao desespero. Júlia, com um coração batendo a mil, tentou manter a sanidade. Nós precisamos sair, agora. Não importa o que aconteça. Temos que sair deste lugar, ela gritou, sua voz tremendo, mas cheia de determinação. Lucas, com os olhos fixos na figura que se aproximava, sentiu o calor do pânico tomando conta dele. Mas, como? As portas estão trancadas. O que nós podemos fazer contra isso? Gabriel, até então o mais cético, começou a perceber a gravidade da situação. Não é uma simples assombração. É algo muito mais antigo e perigoso. Estamos sendo caçados por essa entidade. A lenda era real. Tudo o que ouvimos, as mortes, o que aconteceu aqui, não fomos os primeiros a tentar invadir esse lugar. À medida que as palavras de Gabriel ecoavam no ar, uma onda de frio percorreu o corredor, como se a própria morte estivesse se aproximando deles. A figura pálida já estava quase diante deles. Mas, em um momento de desespero, algo aconteceu. A lanterna de Júlia piscou e apagou completamente. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, seguido por um som abafado. Como um suspiro vindo de dentro das paredes, foi quando o chão tremeu. Uma porta, que antes estava completamente selada, se abriu com um estrondo assustador, revelando uma escada que descia para um andar subterrâneo. Não havia como voltar, não havia mais opções. A única chance de sobreviver parecia estar naquele escuro e profundo túnel, mas o medo de entrar era quase insuportável. Cada um sabia que o pior ainda estava por vir, mas não havia mais tempo. A entidade estava ali, observando, esperando por algo mais. Vamos, rápido! Gritou Lucas, quase sem fôlego. Se ficarmos aqui, vamos ser levados. Mas antes que pudessem dar um passo, a figura se materializou à frente deles. A presença era esmagadora, e a sombra que ela projetava era como um manto de escuridão. Eles não podiam mais ver ela, mas sentiam-na. A pressão era insuportável, como se as próprias paredes do asilo estivessem se fechando sobre eles. A entidade não falava mais, mas os olhos, ou o que quer que fossem aqueles buracos vazios em seu rosto, estavam fixos neles. Agora, disse Gabriel, puxando os outros pela mão. Eles correram em direção à escada escura, sem olhar para trás. O som de passos lentos e pesados os seguia, cada vez mais próximos.
A escada parecia interminável, como se o túnel fosse um labirinto sem fim, projetado para nunca deixá-los escapar. À medida que desciam, a atmosfera se tornava ainda mais opressiva, e os gritos distantes de almas perdidas preenchiam o silêncio, como se o próprio asilo estivesse tentando engoli-los. Eles não sabiam o que estava esperando no fundo, mas sabiam que, ao olharem para trás, poderiam ver o olhar da entidade a poucos passos de distância, pronto para devorá-los. A escada parecia não ter fim, uma espiral interminável que os arrastava para o desconhecido. O ar ficava cada vez mais denso à medida que desciam, e os ecos dos passos da entidade se aproximavam cada vez mais. A única coisa que podiam ouvir, além dos batimentos de seus próprios corações, eram os gritos abafados que pareciam surgir das profundezas da terra, como se o próprio asilo estivesse tentando absorver suas almas. Não podemos parar, Julia gritou, tentando manter o grupo unido, mas seu corpo estava fraco e suas pernas pareciam não responder. O pânico tomava conta de cada um deles, mas havia algo mais, algo pior do que o medo. Era a sensação de que estavam sendo seguidos, que aquela sombra não os deixaria escapar. Lucas, com a lanterna trêmula em mãos, olhou para trás e viu algo que quase fez seu coração parar. Uma figura, distorcida, surgindo no topo da escada, quase invisível na escuridão. Era a entidade, flutuando, como se não tivesse peso. Suas mãos, longas e esqueléticas, se estendiam para eles, tentando alcançá-los. Mas o som dos seus passos ecoava como um aviso fatal. Está nos alcançando, disse Lucas, a voz embargada pelo terror. Não vamos conseguir! Mas então, algo aconteceu. Quando estavam quase no final da escada, o ambiente à sua volta se distorceu ainda mais. A sensação de estar sendo puxado por uma força invisível se intensificou, como se o próprio espaço e o tempo tivessem se curvado, criando um vórtice de energia sombria. O túnel começou a se esticar, os degraus se alongando à medida que o peso da entidade aumentava. De repente, uma luz forte e brilhante apareceu à frente. Era uma janela, uma entrada para algo mais. Algo fora do alcance do asilo, mas também algo muito estranho. Eles avançaram para ela, com uma força renovada, como se fossem guiados por uma força maior. A entidade, no entanto, não desistiu. Sua presença cresceu ainda mais, e o ar se tornou ainda mais gelado, como se a morte os estivesse cercando. Julia foi a primeira a chegar perto da luz. Ela estendeu a mão, quase tocando a borda da abertura, quando uma força invisível a puxou de volta. Não! Não me deixe! Ela gritou, mas a força era tão poderosa que não pôde resistir. Lucas e Gabriel tentaram ajudá-la, mas a luz parecia distorcer à medida que ela se aproximava. Temos que ir agora! Isso é a única chance! Gritou Gabriel, enquanto o vórtice de escuridão atrás deles engolia tudo. Com um último esforço, eles saltaram para dentro da luz, e o chão sob eles desapareceu. A sensação foi como um impacto físico, e o mundo ao seu redor se tornou um borrão de cores e sombras. Quando abriram os olhos novamente, estavam em um local completamente diferente. Um lugar que parecia ser o próprio asilo, mas em uma versão distorcida e grotesca. O tempo parecia estar fora de lugar, e a construção estava ainda mais deteriorada. Mas as sombras, as presenças, continuavam. Eles estavam de volta, mas agora, algo estava diferente. O que quer que tenha sido liberado naquele lugar, ainda os vigiava, esperando o momento certo para agir. A entidade não os havia deixado ir. Ela estava mais perto do que nunca. Não estamos livres, ainda, disse Lucas, com a voz baixa e tremendo. Ela está nos observando. Ela sabe que voltamos. O ambiente ao redor deles estava irreconhecível. O asilo parecia ter sido distorcido de alguma forma, as paredes em ruínas se curvando como se o tempo e o espaço tivessem sido alterados. O ar estava pesado, e a sensação de estar sendo vigiado aumentava a cada segundo. Eles estavam de volta, mas não estavam sozinhos. A entidade, a presença maligna que os perseguia, agora parecia mais forte, mais próxima. O silêncio era quebrado apenas pelo som de seus passos, reverberando no vazio. Cada corredor parecia se esticar e se contorcer, como se o próprio edifício estivesse vivo, e tentando engoli-los. Lucas olhou para trás, mas não viu nada. O medo, no entanto, não desaparecia. A sensação de que algo os observava, esperando para atacar, era mais intensa do que nunca. Não podemos ficar aqui. Temos que encontrar uma saída, disse Julia, sua voz cheia de desespero. E.S.T. Luger. Não é mais o que era. Gabriel, mais calmo do que os outros, tentou manter a razão. Precisamos entender o que aconteceu aqui. Por que estamos de volta? O que é essa entidade? Eles se aproximaram de uma sala que parecia estar em um estado ainda pior.
Os móveis estavam quebrados, e uma camada espessa de poeira cobria tudo. Mas ao entrar, algo chamou a atenção deles. No centro da sala, uma mesa estava coberta por velas derretidas, e livros antigos espalhados, com símbolos estranhos e palavras incompreensíveis. Esses símbolos, eles parecem familiares, disse Gabriel, examinando os livros com cautela. São rituais, ligados a forças antigas, talvez até demoníacas. Júlia se afastou, inquieta. Não podemos mexer nisso, Gabriel. Isso só vai piorar as coisas. Mas Lucas, determinado, já estava abrindo um dos livros. Ele sentiu uma conexão estranha, como se algo o estivesse chamando. As palavras nas páginas estavam em uma língua que ele não reconhecia, mas ao mesmo tempo, parecia que ele sabia o que estavam dizendo. Ele virou as páginas, cada vez mais rápido, até que uma palavra se destacou: liberação. Antes que pudesse refletir sobre o significado, uma onda de calor e trevas os envolveu. O ar se distorceu, e uma força invisível os empurrou para o centro da sala. As velas começaram a acender sozinhas, e os símbolos nas paredes começaram a brilhar em um tom vermelho profundo. Ela está aqui, sussurrou Júlia, com os olhos arregalados de terror. Não fomos apenas atraídos de volta. Isso foi um chamado. A entidade estava mais forte do que nunca. Eles podiam sentir seu poder crescendo, se alimentando das emoções e do medo que os invadia. O chão começou a rachar, e a escuridão tomou conta da sala. O que quer que fosse aquela coisa, ela não iria Dixa. Lozi lembra Lucas tentou correr em direção à porta, mas ela se fechou com força, como se uma força invisível a trancasse. Desesperados, começaram a procurar uma saída, mas a sala parecia se transformar em um pesadelo em tempo real. As paredes começaram a se fechar sobre eles, e a luz das velas piscava freneticamente. Temos que destruir o que está nos prendendo aqui, gritou Gabriel. Temos que acabar com isso, antes que ela nos consuma. No momento em que ele falou, uma risada baixa e distorcida ecoou pela sala, reverberando nas paredes, e preenchendo o ar com uma sensação de desespero absoluto. A entidade havia se manifestado completamente. Suas sombras tomaram conta do ambiente, e eles perceberam que não estavam mais apenas lutando para sobreviver. Agora, estavam tentando impedir algo muito maior de acontecer, menos algo que poderia destruir a todos. A sombra se esticou, se transformando em algo que não podia ser descrito. Não era humano, nem uma simples entidade sobrenatural. Era o mal, em sua forma mais pura, e eles estavam no centro disso. O ambiente ao redor deles parecia se distorcer ainda mais, como se o próprio espaço tivesse se tornado um pesadelo. O ar estava pesado com uma energia densa, carregada com um terror absoluto. As sombras que tomaram a sala pareciam ganhar forma, se retorcendo e se expandindo, como se estivessem vivas. A entidade, que antes se manifestava em formas vagamente humanas, agora se tornara algo monstruoso. Uma presença indescritível, sem forma definida, mas com uma sensação de mal puro. Como uma peste que devora tudo que toca, a risada que ecoava pelas paredes não era mais uma risada de um ser humano. Era algo distorcido ou grotesco, como um eco do próprio sofrimento de todas as almas que haviam sido engolidas por aquela força ao longo dos anos. Lucas e os outros tentaram resistir, mas o pânico os paralisava. Temos que fazer algo. Temos que parar isso agora, gritou Júlia, sua voz falha e cheia de desespero. Não podemos deixar que ela nos consuma. Ela já nos encontrou, disse Gabriel com a voz mais calma, mas não menos desesperada. Ele sabia que estavam no limite, e uma sensação de impotência o dominava. O que quer que seja isso, ela se alimenta de nosso medo, e já estamos consumidos. Foi nesse momento que Lucas, com as mãos tremendo, olhou para o livro que ainda estava aberto. Ele havia encontrado a palavra liberação antes, e agora, suas mãos quase instintivamente foram guiadas para as últimas páginas. As palavras, ainda incompreensíveis, começaram a brilhar com um tom vermelho profundo. Ele sentiu uma conexão, como se sua alma estivesse sendo puxada para dentro do livro. Era como se algo o estivesse invocando. Lucas! Não o faca! Gritou Júlia, mas suas palavras foram engolidas pelo som crescente da entidade. Ele não tinha escolha. O que quer que fosse, aquilo estava acabando com eles um por um. E se houvesse uma chance, ele tinha que tentar. De repente, ele começou a recitar as palavras em voz alta, mesmo que não as entendesse completamente. A sensação de que estava rompendo algo perigoso e proibido, o consumia, mas ele não podia parar. A luz nas velas começou a brilhar com uma intensidade insuportável, e as sombras da entidade começaram a se contorcer de maneira violenta, como se estivessem sendo esmagadas por uma força maior. O chão estremeceu, e a entidade soltou um grito estridente que reverberou nas paredes, fazendo com que os três caíssem de joelhos, devido à pressão sonora. Está funcionando, disse Gabriel.
ofegante. Mas antes que pudesse completar, a sala começou a se desintegrar em torno deles. O livro que Lucas segurava se iluminou de uma forma cegante, e uma energia parecia emanar de suas páginas. As sombras foram ficando mais fracas, e as risadas foram se apagando. Até que, por fim, um silêncio absoluto tomou conta do local. Quando a luz desapareceu, eles estavam em um corredor vazio. O asilo, que antes parecia estar distorcido e em ruínas, agora estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Eles se levantaram, atordoados, e perceberam que estavam de volta ao mesmo ponto onde haviam começado. Mas o lugar estava diferente. O peso no ar havia desaparecido, e o silêncio era tão profundo que parecia quase sobrenatural. Eles haviam conseguido? A entidade havia sido banida? Ou seria isso apenas o começo de algo ainda pior? Lucas olhou para os outros, os olhos cheios de incerteza. Nós saímos. Mas, será que realmente saímos? Não podemos esquecer o que vimos aqui. Júlia, com um suspiro de alívio, mas ainda com a cautela em seus olhos, respondeu: talvez tenhamos vencido a batalha, mas a guerra ainda não acabou. O grupo, embora exausto e abalado, sabia que o que encontraram ali naquele asilo poderia ser apenas uma pequena parte de algo muito maior.